Maomé. E essa dinastia vai fazer Bagdá na realidade. Eles vão chamar os arquitetos que vêm da Pérsia, vêm os astrólogos também da Índia, e vão ver que dia que é o melhor dia para começar a fazer essa cidade de Bagdá. Ela é toda feita a partir da geometria sagrada, então ela é aberta, o lugar escolhido tem 2 rios que passam, ela fica entre o Eufrates e o Nilo, acho. Ela tem uma forma arredondada, então os arquitetos vão fazer essa cidade, que é Bagdá, e a dinastia Abássida vai ser uma dinastia muito progressista, voltada para as artes, para a cultura, para a ciência. Então, essa dinastia vai atrair para Bagdá, desde o século VIII, que é quando começa essa dinastia, que vai ter uma cisão e que vai criar essa nova dinastia. Eles vão fundar Bagdá, e quando é no século IX, um califa chamado Al-Mamun, ele vem depois de Harun al-Rashid, ele vai fundar a Casa do Saber em Bagdá. Quando ele funda a Casa do Saber, ele vai atrair para ali todos os cientistas, artistas, poetas, todas as pessoas de relevância em toda a região. E qual que é a intenção desse califa Al-Mamun? É que recolha-se todo o conhecimento que tinha já acontecido dos antepassados, que isso seja recolhido agora na forma escrita, para que a humanidade tenha o conhecimento de tudo que já foi criado pelo espírito humano até então. Então, nesse momento, em Bagdá, século IX, nós vamos ter 350 casas de tradução. Traduzia-se de todas as línguas para o árabe, do assírio, do babilônio, do grego, do hebraico, enfim, do latim, traduzia-se de tudo para o árabe. Inclusive, é a época em que os filósofos gregos serão traduzidos para o árabe e depois vão chegar na Europa, porque vai ter um momento em que a igreja cristã, católica, vai banir os gregos, os filósofos gregos, mas os árabes vão compilar todo esse conhecimento dos gregos, que depois serão levados para a Europa. Nesse momento, então, século IX, a gente está no século IX, em Bagdá, e 350 casas de tradução, bibliotecas, casas de leitura de tantos em tantos metros. Tem uma casa de leitura que é uma pequena biblioteca, e ali tem os escribas. Isso é uma coisa muito interessante, por isso tudo eu estou contando para vocês para chegar nos escribas. Então, as casas de leituras, elas têm os escribas, que são contratados por cada casa de leitura, e eles então vão começar a escrever esses contos que até então eram contados, eram transmitidos boca orelha, nas praças, nas casas de chá, nos cafés, nos mercados, começam a ser compilados. Então, isso para dizer para vocês que nós vamos ter algumas edições das Mil e Uma Noites que, por exemplo, tem 350 noites. Uma outra tem 540. A outra tem 1001. Por que isso? E outra coisa, se você vai ler uma edição e você vai ler de uma outra edição, você vai encontrar diferença. Tanto às vezes na colocação da ordem das histórias, quanto nas próprias histórias. Não na estrutura, mas na forma de contar. E por que isso? Eu costumo dizer, da minha própria cabeça, que você tinha naquele tempo, nessas casas de leitura, aqueles escribas que ficavam ali escrevendo, o contador ia para ali, ele ia contando e o escriba ia anotando. Se era um escriba mais literário, mais poético, ele ia escrevendo a sua poesia. Se era um mais preguiçoso, que estava ali só para ganhar os seus dinários do dia, ele ia... Então, você vai ver diferenças nessas edições. Sim. É verdade que nessa época só se lia em leitura em voz alta, não se lia na leitura silenciosa, eles faziam a leitura em voz alta, porque isso tem uma coisa de Alexandre Grande, que era tão diferente a pessoa ler para si mesma, Sim. Pegar alguma coisa para si mesma, tudo era feito em voz alta. Essa informação
informação eu não sei, não tenho essa informação, posso até procurar saber. Mas que eu sei é que antes isso tudo era na oralidade, então é muito possível que como eles estavam num momento de transição, né, pode ser que tenha sido, mas essa informação eu realmente não tenho, tá? Eu sei que eles aí começaram a escrever tudo e As Mil e Uma Noites, então, elas tiveram, na realidade, a sua primeira compilação, ou seja, juntaram esses contos todos no século IX, justamente, que foi quando chegou o papel em Bagdá e eles começaram a escrever. Eles escreviam a partir de tudo, desde recibo de venda de cabelo, até poemas de amor, até o Corão, até As Mil e Uma Noites, até os contos, tudo aí passou a ser escrito freneticamente, porque era justamente a intenção de Al-Mamun que esse conhecimento não se perdesse, para que a humanidade não esquecesse o que aconteceu nos povos anteriores a nós, tá? Que é uma coisa sensacional, né? Que no século IX a gente tenha tido alguém que tivesse essa ideia. Vou sentar um pouquinho, daqui a pouco eu fico de pé outra vez. Então, vamos lá. Então, no século IX, nós vamos ter essa primeira compilação, né, onde se juntou os contos. Nós vamos ter no século XII uma organização dessa obra. E que outra coisa muito interessante vai acontecer, essa obra chamava-se Contos Árabes, porque na realidade foi compilada na língua árabe, né, nesse momento. Mas nós vamos ver que no século XII ela vai ter uma organização que vai colocar esses contos numa determinada ordem, e isso, o que se conta é que isso foi compilado por místicos do Islã, que organizaram isso de uma forma, porque nós sabemos que existe uma diferença entre religião e mística, né? A religião busca a salvação depois da morte, né? A mística busca o conhecimento aqui nesse mundo. Então, na mística, conhece Deus aqui, nessa terra, pelo conhecimento. Seria o sufismo. Nas outras místicas também, a mística em geral. E tanto que o cristianismo das catacumbas, ele também, que é místico, ele também vai... Eu digo em relação ao Islã, né? Porque o sufismo... Com relação ao Islã, sim. Mas também tem, nós vamos ver no judaísmo, eu não conheço muito da cultura judaica, mas já falaram que no judaísmo a Cabala também tem essa ligação com que na realidade é o quê? É conheça-te a ti mesmo, conhecerás teu Senhor e teu Deus. Tá? Isso é o resumo. Então, é a partir de conhecer-se que você vai conhecer aquela força divina que te habita, que nós já vamos ver lá nos gregos, que é aquela centelha daquele fogo que foi roubado lá do Zeus e foi colocado em todos os seres humanos, ou seja, todo ser humano tem uma fagulha divina dentro dele. Trata-se de conhecer essa fagulha divina, que se você se conhece, você conhecerá essa fagulha divina, conheça-te a ti mesmo, conhecerás Deus que está em você. A história é mais ou menos isso. Então, quando essa obra, no século XII, foi meio que organizada por esses místicos do Islã, que eram sufis, isso foi colocado de uma determinada ordem. Muito bem, ainda no século XIV e XV, essa obra ganhou ainda outros contos que tinham a ver com a tradição judaica e com a tradição cristã também. Então, isso para dar um panorama para vocês. Agora vamos ver outra coisa também que é interessante para localizar historicamente o que vai acontecer. Essa obra vem do mundo clássico. Então, nós temos que perguntar primeiro, o que é a arte no mundo árabe? É uma pergunta que, se a gente faz hoje, né, do alto da nossa contemporaneidade, ela parece não ter muito sentido, né? Para que serve a arte? Né? A gente pode dizer, a arte, ela... O que vocês diriam, se eu pergunto? Para que serve a arte? Para a gente se expressar, a arte é nossa poder expressar algo divino que existe em nós, que ainda é muito maior. Não só divino, mas nós mesmos. Usar uma linguagem metafórica. Tudo isso também, né? No mundo clássico é muito claro, tá? Arte
serve à formação do homem. E essa formação do homem tem a ver com esse conheça-te a ti mesmo, conhecerás teu Senhor e teu Deus. É isso a arte, no mundo clássico. No mundo árabe, e não só, mas a gente vai encontrar também no Humanitas Latino, que nós vamos encontrar lá em Roma, nesse mundo lá do outro lado, e que o Humanitas Latino, o Boas Letras, traduzindo Boas Letras, também é algo que vai trabalhar no sentido da formação do homem, a mesma coisa que a gente vai encontrar na paideia grega, tá? Então, nesse mundo clássico, a arte ela serve a uma coisa muito clara, é a formação do homem. Que formação? É que ele busque cada vez mais aproximar-se dos deuses criadores ou dos heróis civilizadores, né? Porque a gente chega aqui e a gente não está pronto, como já dizia Guimarães Rosa, né? A gente não está pronto, está sempre afinando ou desafinando, porque não está pronto ainda. Então, para esse homem, a compreensão disso é que é preciso que ele se forme, pela arte é que ele vai se formar, tá? Então, as Mil e Uma Noites, por que essa pergunta é importante? Essa obra é uma obra de entretenimento? Não. Não é uma obra de entretenimento porque nesse mundo não existe essa ideia do entretenimento. Não existe essa coisa as coisas não têm finalidade em si mesmas. Como, por exemplo, não existe a ideia de sexo pelo sexo, violência pela violência, arte pela arte. Isso não existe. Tudo tem por baixo, tudo que é fermentado pela ideia da transcendência. Então, na ideia da transcendência, as coisas não têm fim em si mesmo. Então, é outra forma de ver o mundo, de se lidar com isso. Então, quando a gente, partindo dessa ideia, então, nesse mundo, nessa forma de literatura, não é entretenimento, então significa que essa obra, ela não serve para o entretenimento, o aspecto do prazer e da diversão, é um veículo para chegar no outro e para que ele possa aprender. Eu vou ler para vocês, isso eu vou ter que ler daqui a pouco, a forma como essa obra se abre em todas as edições, está uma forma muito semelhante na abertura dessa obra, que vai dizer quem é o leitor das Mil e Uma Noites, tá? Mas, outra coisa, vamos ver o nome dessa obra, que também é interessante, né? As Mil e Uma Noites. Nós sabemos que nem todas têm 1001 noites. Mas o que significa isso? Aí eu vou ter que ler, porque tem umas coisas aqui em árabe, eu não consigo decorar nem em português que dirá em árabe. Gente, eu estou correndo muito porque o assunto é muito vasto. E eu sempre tenho a sensação de que fiquei devendo para as pessoas se eu não falar todas as coisas, tá? Mas se eu estiver acelerando demais, vocês podem fazer assim, que eu vou devagar com o anjo, com o andor do Santo Edibar. Então, na realidade, literatura, a própria palavra literatura no mundo árabe, ela tem uma outra tradução que é adab. Adab significa cortesia, justeza, respeito. O adab não é uma formalidade, mas ele é uma forma de estar no mundo em relação harmoniosa com tudo que está à sua volta. Então existe o adab do marido com a esposa, da esposa com o marido, do mais jovem com o mais velho, o adab com a criança, o adab com o mestre, o adab, enfim, com os animais. O adab, então, é uma palavra que significa justeza, respeito, cortesia. Nós vamos ver que o Ocidente ele vai pegar essa palavra e vai traduzir mais ou menos como etiqueta. Mas não é. Tá? Porque o adab é muito mais do que isso. Porque vem de uma noção de que o homem tem uma responsabilidade em manter este mundo no qual a gente habita
contribuir para que haja harmonia entre todos os seres nesse mundo que a gente vive. Quer dizer que eles vivem sempre em paz? Não. E por que não? Porque tudo que chega aqui nesse planeta, ele já chega com o seu opositor. Quando chega o amor, o ódio chega junto. Quando chega a noite, o dia chega junto. Quando chega a verdade, a mentira chega junto. Então, essas coisas, elas existem todas aqui nessa dimensão que a gente vive, elas existem. Então, não significa que esse povo vai ser sempre gentil. Vão fazer guerra? Sim, vão. E, às vezes, as guerras são... Eles têm essa ideia lá, às vezes, para refazer a harmonia, eles vão fazer as guerras, tá? Isso vai mudar muito, porque tudo mudou demais, né? Bom, por exemplo, uma coisa clara para a gente ver o que significa o adab com a criança. Uma coisa que é fundamental na questão do adab em relação à criança é a paciência. Então, ter paciência com aquele ser que está começando a aprender, que está conhecendo o mundo, isso quer dizer adab, cortesia com a criança. Então, tratar a criança com educação, com respeito e com paciência, isso é adab. Com o mais velho é interessante porque o adab que se tem com a criança é também o adab que se tem com o mais velho, só que com o mais velho ainda tem a reverência pela possibilidade da experiência que ele adquiriu ao longo dos anos de sua vida. Então, o adab com o homem, com a mulher, tudo isso qual é a forma de tratamento mais respeitoso, mais harmonioso e mais cortês. A gente vai ver que essa ideia do adab, ela vai ser levada para a Europa, porque nós vamos ver que todo esse esplendor, no século IX, Bagdá era o centro de luzes do mundo, né? Inclusive a língua oficial, como hoje a gente tem o inglês como língua oficial, que na realidade é uma língua que tem a ver com a questão do comércio, o inglês é uma língua basicamente do comércio. No mundo árabe, todo esse esplendor que eu falei para vocês, da Casa da Sabedoria, esse tipo de coisa, a língua oficial era o árabe, não era o grego. A língua mais importante, que corresponde, que é hoje o inglês, o que já foi o francês também, era a língua árabe. Então, porque esse esplendor que nós vamos ver em Bagdá, no Oriente, isso vai ser transferido para a Espanha andaluza, né, ali no sul da Espanha, a Península Ibérica, quando chegam ali os árabes, e eles vão trazer esse conhecimento para esse mundo, né, já no mundo ocidental, ali no Ocidente, e os trovadores, eles vão vir justamente desse mundo, né, ibérico. Eles vão chegar tanto em Portugal, quanto vão chegar basicamente na França, e nós vamos ver, os trovadores vão trazer as canções de amigo e as canções de amor, onde eles vão falar da cortesia, é o amor cortês. E o que é o amor cortês? Ele vai trazer, nesse momento para a Europa, vai colocar a mulher num patamar mais elevado. Então, quando hoje a gente olha o mundo árabe e vê aquelas coisas que eles fazem, que aqueles afegãos fazem com as mulheres, etc e tal, a gente acha que sempre foi assim. Não foi. O profeta, o biógrafo do profeta Maomé, ele disse que as últimas palavras do profeta foram para as mulheres. E que ele disse: as mulheres, cuidem muito bem das mulheres. E ele dizia que três coisas, que nesse mundo, três coisas eram as coisas que eles mais apreciavam: os perfumes, as mulheres e a oração. Porque na essência dos perfumes ele encontrava a mulher, na essência da mulher ele encontrava o amor, e na essência do amor ele encontrava a oração. Então a relação dele com as mulheres vai ser uma relação, inclusive, que ele vai resgatar o papel da mulher naquele mundo árabe, que era o mundo de tribos que se encontravam uma vez por ano lá em Meca, e para fazer negócios, quando o Islã vai começar. Antes era uma região que tinha várias religiões diferentes. Então ele vai unificar isso tudo, e ele vai trazer a mulher, colocá-la num outro patamar, né? Ele
vai dar, sexta-feira é o dia dedicado às mulheres, para o ensinamento das mulheres, para o conhecimento das mulheres, enfim. Então, isso tudo que a gente está vendo hoje é uma deterioração que vai começar com o quê? Com a necessidade de poder que vai vir com os califados que vêm depois, né? Então, só para a gente entender, porque essa obra é importante que a gente entenda que a Sherazade é a heroína dessa obra, e quando se diz que ela foi reorganizada também no século XII, né, por pessoas que tinham uma ideia do que estavam fazendo, vocês vão ver que não tem mulher boba nessa obra, tá? As mulheres são muito inteligentes, muito sagazes, e que a Sherazade, que dizem que é um arquétipo tanto da contadora de história quanto da mestra espiritual, tá? O mestre espiritual. Então, bom, eu sem os meus slides, eu começo a entrar numa divagação sem fim, por isso é que eu preciso ler, então eu tenho que seguir aqui um pouquinho mais, tá? Então, vamos falar agora do título, né? O título, deixa eu pôr uma aguinha aqui para molhar a palavra. Se eu tiver andando depressa, vocês me falam. Sim. Acho que as mais belas histórias das Mil e Uma Noites é uma tradução infantil da Tosar Nair, com as ilustrações lindíssimas, mas tem um dos contos, eu não lembro agora o título do conto, o burro e alguma coisa, não lembro o título, mas ele traz uma imagem tão negativa das mulheres. Eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? Chega lá. Chega lá, você vai entender por quê. Desconfie. Vai entender por quê. Então, as Mil e Uma Noites em árabe significa Alf Laila wa Laila. Laila é uma palavra importantíssima, porque tem uma outra aqui, uma coisa que tudo bem, vamos por aqui mesmo. Laila significa noite clara e sem névoa, sem névoas. Sherazade, que é a heroína dessa história, significa filha da noite. 1000, simbolicamente, é um grande número. 1001 significa um grande número e ainda mais. Então vejam que na realidade 1001 noites tem a ver com, são muitas coisas. Para se chegar a esse trabalho que a Sherazade vai concluir com esse sultão, precisa-se de muitas coisas. Então, o fato de que um livro tem 350, outro 540 e todos chamam 1001 noites tem a ver justamente que são muitas coisas, né? Mas tem aqueles que vão ter 1001 noites. Laila é uma história linda que vem também desse universo, né? Uma história de beduínos, que é a história de Laila e de Majnun. Majnun significa louco em árabe. Ele não tem esse nome, eu que não lembro do nome que ele tinha antes, quando ele era criança ainda, que ele conhece Laila, os dois estudam juntos na escola e eles são apaixonados um pelo outro desde criança. O sonho deles é que eles vão ficar, quando eles ficarem grandes, eles vão se casar. É um grande amor. Só que Laila já tinha sido prometida para outro. Então, quando chegar a hora de casar, Laila vai se casar com outro. E Majnun vai adoecer de amor pela perda de Laila. Então, a perda de Laila é tão importante para esse homem, que não tinha esse nome ainda, que aos poucos ele vai enlouquecendo de amor. É uma imensa paixão. Só que, como era impossível ter o amor de Laila, ele vive em outro lugar, em outro tempo e tudo mais, ele vai se retirar do mundo, ele vai ficar como ermitão nas cavernas, e com o tempo ele vai levar todo esse amor que ele tinha por Laila, ele acaba retornando para o amor absoluto, o amor divino. Ele vai chegar naquilo que os místicos chamam da unidade com o Criador. Então é muito bonita, tem a história de Laila. Os poetas árabes, eles vão usar muito a metáfora de Laila como, né, do amor, para falar do amor. Então vocês vão encontrar muito isso na poesia de Hafiz, de Rumi, de Khayyam. Vocês vão encontrar muito os poemas fazendo referência a Laila, porque Laila, metaforicamente, representa o amor.
é que tem a ver com essa história que vem lá do deserto e tal. E então tem Nizam, é um escritor turco que ele vai escrever em prosa a história de Layla e Majnun, tem em português, inclusive, essa história, que é linda, e tem também em poema. Vários escreveram, porque isso era uma lenda, então vários escritores escreveram do seu jeito sobre a história de Layla e Majnun. Então essa história, Alf Layla wa Layla, que vai ser o nome em árabe, tem a ver com essa situação da Layla. Agora que vai ser uma coisa mais um pouquinho complicada, que vocês vão ver como que se chegou a isso, tá? Para se chegar a isso, usou-se o esquema abjad. O que é o esquema abjad? Na língua árabe, tem uma característica, não só na língua árabe, mas naquelas línguas desse ramo ali, o hebraico parece que tem isso também, que as letras elas têm um correspondente numérico. Então, mas não é assim, A é 1, B é 2, não. Tem uma letra, por exemplo, que ela pode valer 247 ou 504. Não tem essa ordem dessa forma. Então, quando foram dar um nome árabe para esse livro que se chamava Contos Árabes, né? Noites Árabes, então eles chegaram, eu vou ler para vocês aqui, porque não vai dar para... Então, o que significa o esquema abjad? É um código de substituição muito simples. A miúde acoplado à alegorização do cifrado, amplamente usado em literatura e que parte de equivalentes numéricos semelhantes às letras. Exemplo, usando o esquema abjad, em árabe, um livro que tem conteúdo disfarçado, registro de processos secretos, é igual a fonte de registros. Significa el-Kissa, fonte de registros. Então aqui a gente já vai ter uma dica de que o nome desse livro tem a ver com algo que tem nesse livro, que é cifrado, que é uma linguagem cifrada. Significa mãe, matriz, fonte, princípio, protótipo. Tá? É U-M. Sempre também uma outra característica na língua árabe é que o que forma a raiz das palavras são as consoantes. Então, se você tem consoantes, dependendo da vogal que você vai colocar entre essas consoantes, ou no meio ou no final, vai mudar o sentido daquela palavra. Mas a raiz é a mesma. Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, celular, você não faz comigo o negócio aí fez não. É U-M-M, então é uma vogal e duas consoantes, significa mãe, matriz, fonte, princípio, protótipo. Então, a mesma raiz vai dar várias palavras. Significa de. Kissa, Q-I-S-S-A, é igual a registro, história, conto. Então, fonte de registro seria el-Kissa. Só que, numa linguagem secreta, vamos ver que, se todas essas alternativas não são agradáveis para dar nome a um livro, ciframos as letras colocando em seu lugar os equivalentes numéricos da lista abjad comum. Então, em seguida somamos. O total vai dar 267. Vocês estão acompanhando aí? Vão fazendo aqui uma tela, tá? Mental. E vão escrevendo aí na tela mental, tá? Agora, depois eu empresto o celular, vocês podem ver. Agora precisamos encontrar para o livro um título suficientemente descritivo ou poético, feito de letras que, somadas, perfaçam o mesmo número 267. Então, 267 está relacionado a el-Kissa, que é fonte de registro. É um nome bobo para um livro, né? Então, chegamos ao nome, somando 267, vou encontrar ali as outras letras que possam chegar também em 267. Então, nós chegaremos em Alf Layla wa Layla, que significa as 1001 noites.
Então, estão vendo que tem linguagem secreta nesse roteiro. Caraca. Demais. E aí, por que vocês não entenderam nada ou vocês entenderam? Porque com máscara eu não consigo saber se vocês estão entendendo ou não, né? Tá gravado, depois a gente revê até entender. Isso também é bom. E além de tudo, eu hoje sou meio cega. Também, além da máscara, eu também não enxergo o olho. O olho a gente pode saber se está entendendo ou se não está entendendo. Então também tem que trocar de óculos. Então vamos ver. Quem é o leitor das Mil e Uma Noites? Né? O leitor dessa obra, então, não é um leitor que vai ler isso para se distrair, para se divertir, para entreter. Vocês já estão sabendo, esse livro é um livro que tem conteúdos secretos, que tem uma história ali que é importante. Tá? Então, o leitor dessa obra não é qualquer leitor. É alguém que vai ter, aí vou ter que ler de novo, porque sempre que tem área eu tenho que ler, é aquele que... Tem uma fala aqui muito interessante do Quirico, que ele vai dizer o seguinte: aconteceu uma coisa tão surpreendente, tão estranha, que se fosse escrita com agulha no canto do olho, ela daria material para reflexão a quem quer refletir. Essa história de escrita com agulha no olho é muito interessante. Quando nessa obra você tem um ponto que é muito interessante, vai ter um determinado momento que aquele que está ouvindo essa música vai dizer: esse conto é tão importante que deveria ser escrito com agulha na retina ou no canto do olho. O que significa isso? Você escrever essa história num papel está fora de você, é estranho a você, é estrangeiro a você. Então é preciso que você escreva essa história no corpo. E qual a parte do corpo melhor para você escrever essa história? É no olho, é na retina. E por quê? Porque essa história é tão importante que ela pode mudar o seu olhar para o mundo, para as pessoas e para si mesmo. Essa é uma história que pode ser transformadora. Então, escrever essa história com agulha no canto do olho ou na retina significa que ela pode mudar a sua visão para o mundo. Tá? É do Quirico, que é um grande estudioso das Mil e Uma Noites, tá? Então, o texto... Oh, meu Deus, não faça comigo, não. Já peguei aqui de volta. Então, o leitor das Mil e Uma Noites, ele precisa ter a ibra. Também é uma palavra árabe, tá? O texto árabe emprega a palavra ibra. Ibra significa advertência, exemplo, admoestação. No Corão, a palavra ibra é frequentemente empregada para designar a lição que se deve tirar das histórias dos anciãos ou do espetáculo dos fenômenos da natureza. A ibra é o efeito que a história produz, abrindo caminho à reflexão. Ibra é próxima do verbo abara, que significa passar, atravessar uma ponte, um rio, uma correnteza. Então vocês vão ver que ibra e abara têm as mesmas consoantes, dependendo da vogal, vai mudar, mas a raiz é a mesma. O bom leitor das Mil e Uma Noites deverá, em primeiro lugar, estar atento à ibra. Em segundo lugar, escrever com agulha no canto do olho. Tá? Certo? Então, agora eu vou pedir aqui o meu assistente das horas difíceis, meu amigo Fábio, que tem uma voz maravilhosa, para fazer aqui para mim a leitura. Fábio, por gentileza. Claro. Mas você vai ter que ler do meu celular. Sem problema. Como eu estou acostumado com o online, eu tirei o sapato, o pessoal você coloca de fica meia, tá? ótimo. Então, eu quero mostrar para vocês que esse texto que o Fábio vai ler é tirado de uma das traduções e das edições e daquilo que os escribas escreveram, que é a abertura dessa obra, tá? Na abertura das Mil e Uma Noites, a gente vai ter um texto que é semelhante a esse aqui.
Tá bom? É. Então, Fábio, com aquela sua voz maravilhosa. Assistente novinho, não tá tão Isso, novinho. assim se abrem as 1001 noites. A culpa não é minha, a culpa é do computador daqui. É. Até quando tiver coisa aqui, você vai ver. Chega pra lá e tira mais, porque vai embaçar. Eu vou tirar, senão embaça. A conduta dos anciãos deve servir de lição aos seus descendentes, que eles considerem o que aconteceu a eles para se instruir, que eles conheçam a história dos povos antigos para saber assim distinguir o bem do mal. Glória àquele que lembra os exemplos deles, a fim de que seus descendentes possam meditar sobre eles. Os contos chamados das 1001 Noites se escrevem nessa memória. Que todos os homens generosos, os senhores virtuosos e gloriosos, o saibam. O objetivo desse livro delicioso e apaixonante é instruir. O que aqui se conta forma o espírito. O que aqui se compreende o fortifica. Ele se destina aos grandes desse mundo. Aqui se aprende a eloquência. Aqui se compilou a crônica dos primeiros reis do mundo. Aqui se encontram nobres relatos. Escutai-os. Então, a gente vai ver que essa obra é mais que um compilado de histórias que vêm de todos os lugares daquela região, da China, da Grécia, da Índia, da Suméria, de todos os cantos, né? É mais do que isso, tá? Porque essa obra é um processo educativo, terapêutico e iniciático. Até porque nesse momento da história do mundo não existe essa divisão. Educativo, terapêutico e iniciático. Tudo é uma coisa só, porque trata-se da formação integral de um ser humano, tá? Então agora vai entrar a Sherazade, que eu tenho aqui uma imagem maravilhosa, que é de um filme que foi feito da história das 1001 Noites. Depois eu vou passar para vocês verem, tá? Nós vamos sortear quem vai poder. Nós vamos fazer um sorteio. Então, uma coisa importante é que eu vou, antes de passar para cá, eu vou só fazer mais uma tergiversação aqui para chegar no século XVIII, porque no século XVIII essa obra chega no mundo ocidental. Como que ela vai chegar? Tem o primeiro tradutor, que é o Antoine Galland. Ele é um francês, é um rapaz, um menino pobre, que vive, né, no interior da França, mas ele é fascinado pelas línguas orientais. Ele vai estudar o persa, o turco, o árabe, e ele vai, depois, na juventude, é um aluno brilhante, e ele vai ser contratado pela Biblioteca de Paris, e ele vai ser um agente cultural no mundo, nesse mundo oriental, no mundo árabe. Ele vai lá para buscar objetos para trazer para a Biblioteca Corbeau, lá em Paris, e vai fazer um contato com esse povo. E lá ele vai descobrir os manuscritos das 1001 Noites numa biblioteca de uma pessoa importante, e ele vai conhecer um grande contador que se chama... agora começou, a memória agora começa a falar assim, não conto. Esqueci o nome dele, mas é uma pessoa importantíssima que vai contar para ele as primeiras histórias das 1001 Noites. Ele vai ficar encantado com isso. Ele vai comprar um manuscrito. Ele vai, 1704, quando ele volta para a França, ele vai traduzir as 1001 Noites desse manuscrito que ele compra e que leva com ele para Paris. Só que ele chega lá, Luís XIV, tá? No reino de Luís XIV.
Como é que funcionava a França desse período histórico? Nós temos aqui embaixo da pirâmide, imaginem uma pirâmide, na base da pirâmide estão os camponeses, os trabalhadores, o povo que realmente rala e paga impostos, aqui embaixo, quem trabalha, aqui embaixo. No meio da pirâmide está a corte e sua nobreza e seus amigos. Aqui ninguém paga imposto. Aqui todo mundo trabalha para pagar imposto, para sustentar quem está aqui no meio da pirâmide. E aqui no topo da pirâmide está o clero, a Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica é que define o que é e o que não é certo. Tá? E aqui tem a corte. Acontece que a questão da mulher nesse momento é uma questão complicada, que inclusive os pensadores iluministas como Rousseau, ele vai falar sobre a questão da mulher, que a mulher ela deve ser educada para cuidar do homem, que quando o homem é criança ela vai cuidar de educá-lo, quando ele é jovem ela vai cuidar de confortá-lo, quando ele é... Enfim, a função da mulher é só cuidar do homem. Rousseau vai falar isso, ele é um iluminista. Certo? Aí essa obra chega na França, reinado de Luís XIV, a igreja mandando em tudo, e a questão da Revolução Francesa já está colocada, mas ainda está no nível muito dos intelectuais. Tem ali os salões literários, que uma das funções das mulheres é organizar salões literários, e onde comparecem os artistas, os intelectuais da época. O Galland, então, ele vai traduzir essa obra, ele vai demorar anos para ser traduzida, ele vai terminar de traduzir, acho que em 14, deixa eu ver se falando aqui, quando que ele acaba de traduzir essa obra, não está falando aqui. Enfim, o Galland, então, vai traduzir, só que ele vai fazer uma tradução que ele não pode colocar na tradução tudo que tem na obra original lá, que tem toda aquela coisa picante do erotismo, a obra cheia de poemas o tempo inteiro, tem sempre alguma referência a lá, então ele não pode colocar isso. Por que ele não pode? Porque ele não pode trazer essa obra desse jeito no século XVIII para a França de Luís XIV, não pode. Então ele vai dourar a pílula. Ele vai fazer uma certa adaptação. Mesma coisa que Perrault fez quando ele recolheu aquelas histórias lá na Praça do Mercado, e que também ele arrumou para ir para... Né, a fadinha que ele criou era assim, o modelo das mocinhas da corte. Era a fada que ele arrumou. Então, o Galland vai fazer essa mesma coisa. Ele vai fazer uma adaptação dessa obra para chegar nesse momento na Europa. Acontece que chega lá uma heroína. Sherazade é a grande heroína. E as mulheres dessa obra não tem nenhuma mulher boba. Os bobos são os homens. As mulheres não são bobas. Essa obra vai ser contada nos salões literários e vai ganhar a boca do povo e vai chegar nos mercados. E o que um autor vai dizer é que essa obra, a chegada da Sherazade na França nesse tempo, vai inaugurar vai abrir a porta para as mulheres como heroínas das histórias a partir daí. Então ele vai citar, tem todos esses autores que a partir daí vão ser influenciados por essa obra. Essa obra vai influenciar o teatro, a literatura, depois o cinema e por aí vai. Muito bem, mas o que acontece então? Se a igreja tinha mulher com essa coisa pecaminosa que veio ao mundo e cheia de pecado e não sei o quê, essa obra vai desconstruir essa ideia. A Sherazade é uma heroína importante, essa obra chega então na Praça do Mercado, isso começa a cair na boca do povo, e então o que vai acontecer? Essa obra vai ter uma influência na Revolução Francesa. Isso vai animar a mulherada, e 7.000 mulheres vão se juntar na praça que hoje se chama Praça de la Concorde, que na época era praça, acho que Luís XIV. Essas mulheres vão se juntar com um canhão que não funcionava, mas ficava bem na foto, com facão, foice, o que elas tivessem, e elas marcham para Versalhes, onde ficava o rei e sua corte na festa eterna.
E o povo ralando, e os impostos subindo, e o povo já não tinha mais dinheiro para comprar o pão. Então essa mulherada vai para Versalhes, para quê? Para trazer o rei para Paris, para ele governar e para resolver o problema dos impostos. Só que o que acontece? E aí as pessoas vão se juntando a esse grupo de mulheres que puxa essa corrente para Versalhes, para buscar o rei para ele governar. Mas essas mulheres, elas não estavam interessadas em mudar o regime, não era isso. Elas queriam que o rei governasse, pusesse lei nas coisas e parasse de subir o preço do pão. Então tem uma anedota muito bonitinha com relação a isso, que elas tinham uma moça entre elas, tinha 17 anos, chamava Louison. E Louison era uma moça muito falante, assim, muito esperta e tal, falava bem. E elas então definiram que Louison ia representá-los diante do rei. E dizer para o rei que tinha o problema do pão, o problema do imposto do pão, que queriam que ele voltasse, que ele governasse e baixasse o preço do pão, porque ele só ficava lá caçando, fazendo festa e tal. Louison chega diante do rei, ela fica tão emocionada que ela desmaiou. Então eles diziam que Louison entrou revolucionário e saiu monarquista. Mas enfim, essas mulheres conseguiram levar o rei com a sua família de volta para Paris, né? Foram todos no cortejo, o rei lá e todas vigiando o rei para ele chegar em Paris e governar direito. Então, o que os autores vão dizer é que os homens dominaram a Bastilha e as mulheres dominaram o rei. Porque chama-se Revolução das Saias. Eles vão dizer que, na realidade, foi essa marcha das mulheres que detonou finalmente a Revolução Francesa. Começou a partir daí que elas levaram o rei para Paris e tudo mais, aí já faz parte da história, né? Mas então, isso estou contando para vocês porque tem os autores que vão dizer da importância da chegada das 1001 Noites na França nesse momento, não só por causa dessa heroína Sherazade, né, que vai dar ideias para as mulheres, mas também porque se até então a literatura era uma coisinha muito assim, tudo muito previsível, tudo muito princípio, meio, fim igual, essa obra chega assim com uma coisa surpreendente, né? Que são relatos que você não imagina que vai acontecer, ou de uma coisa de nada vira uma história que, né, mais fantástica impossível, vai mudar então a literatura, e não só isso, eles vão começar, os escritores começam a usar da leitura dessa obra para acusar tudo que acontecia de errado na corte e no clero. Então eles usavam como se fossem o turco, o califa, o árabe, eles põem tudo de ruim nesses personagens, já que não podiam acusar diretamente a corte e etc. E também não podiam acusar diretamente a igreja. Tudo que está acontecendo ali, eles começam a construir contos falando dessas coisas todas, dessas vilanias todas que eles estavam enxergando ali, como se fossem califas, né, do mundo árabe, turcos, etc. e tal. E isso começa também a trazer uma nova consciência para as pessoas que estão ali, que elas estão vendo que isso é o que está acontecendo ali, enfim, tá? Por isso essa obra vai ser considerada como um fermento também para a Revolução Francesa. Isso no século XVIII. Nós vamos ter então essa obra do Antoine Galland. Então ela a gente chama de Água de Rosas. Ela é meiga, tá? Ela não tem aquela coisa picante do erotismo, ela é feita para esse contexto. Muitos vão criticar essa obra por causa da adaptação que o Galland fez, mas também ela é considerada um clássico porque, na realidade, foi ela que chegou no Ocidente primeiro e, a partir daí, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Então, é considerada clássica. E muitos também vão dizer que o Galland não tinha outra forma de fazer, se não fosse isso, essa obra não teria chegado até aqui. Nós vamos ver depois no século XIX, que vai ter uma outra tradução também para o francês, que é feita pelo Joseph Charles Mardrus, que é um médico, família muito bem posicionada, egípcio. Ele vai estudar medicina, depois ele vai fazer seu doutorado em Paris, ele vai se casar com uma poetisa, que é Marie-Louise Delarue. Ela é Mardrus, Mardrus, ela vai se casar com ele vai frequentar os grandes intelectuais, poetas, escritores da época em Paris,
Ele vai ser médico de navios que vão para o Oriente, e ele então vai comprar lá outras escrituras das Mil e Uma Noites, e ele vai fazer uma nova tradução para o francês. É uma obra muito poética, muito lírica, e muito erótica. Tá? Ela é muito erótica, ela tem todos os poemas, ela é muito fiel, né? Uns consideram como das mais fiéis àquilo que ele vai traduzir, que é diferente do Galão. Claro que tem outros que vão também falar que está tudo errado, porque essa obra é assim, todo mundo fala mal de todo mundo, tá? Todo mundo que vem depois fala mal de todo mundo. Então, eu acho essa obra maravilhosa, com ela que eu trabalho, inclusive, tá? Então, muito bem, chegamos agora na Sherazade e no Shahriar. Sherazade e Shahriar. Eu estou querendo fazer com o tempo como se fosse assim, vocês pegam São Paulo e põem dentro de Araraquara, né, que chama a cidade. Pôr São Paulo dentro de Araraquara, né? Ou seja, pôr um conteúdo desse tamanho num tempo assim. Impossível. Mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira. Mas a história começa da seguinte forma. Houve uma vez um rei na Pérsia, e era comum nesse tempo que, quando o rei morria, o seu filho mais velho tinha o domínio de todas as suas terras. O rei morreu e tinha 2 filhos, Shahriar e Shahzaman. Shahriar era o mais velho, um grande guerreiro. Shahriar, então, herdou todos os domínios de seu pai. Mas eram muitas terras, muitos domínios. Ele achou que não era justo isso. Então, ele dividiu esses domínios com seu irmão mais novo, Shahzaman. Shahzaman foi reinar uma parte e Shahriar ficou na outra. Um ficou na Tartária, outro na região de Samarcanda. E aí, o tempo foi passando, 10 anos se passaram. Shahriar sentia muita falta do irmão. Aquele tempo, uma viagem, era uma coisa que durava meses e meses, às vezes anos. Ele sentia muita saudade do irmão, ele quis ver o irmão. Ele era o irmão mais velho, ele tinha certo poder sobre o irmão mais jovem. Ele então mandou que o seu vizinho fosse até as terras onde reinava Shahzaman e o convidasse para vir ver, passar uns dias com ele. Assim foi feito. Lá chegou o vizinho, fez o convite. Shahzaman ficou muito honrado com o convite, muito feliz com o convite, e se preparou para ir visitar o seu irmão depois de tantos anos. Pois muito bem, sabe, olha, não é fácil preparar uma viagem para atravessar o deserto naquele tempo, no lombo do camelo, as distâncias eram longas, demora-se muito. Demoraram meses para preparar a viagem. Quando finalmente tudo estava pronto, Shahzaman então disse para o vizir de Shahriar: tudo pronto, a caravana pode ser então colocada a caminho. Assim foi feito. Assim foi feito e olha, também não é fácil colocar uma caravana assim, tá? Tantos camelos, a caravana anda no ritmo do último da fila, isso acontece ainda entre nós, tá? O mundo caminha no ritmo do que estiver lá no fim da fila. Então, todos os camelos, tinham também os cavalos que iam junto e tal. Comida para essa gente toda, porque uma comitiva naquele tempo não ia com pouca gente. Ainda hoje, no mundo moderno, acontece com certas comitivas, elas são assim, mais ou menos como aquelas comitivas antigas. Né? Era gente demais, tá? Só que, de repente, o Shahzaman procura ali, entre as coisas que ele tinha selecionado para levar para o seu irmão Shahriar, ele vê que aquilo que ele mais queria levar, uma coisa preciosa que ele tinha escolhido, assim, com todo zelo e desvelo para levar para o seu irmão, ele não tinha colocado ali na sacola, não tinha colocado. Ele falou: podem colocar em marcha a caravana, eu vou voltar em casa no cavalo mais veloz, eu pego esse presente e alcanço vocês, não tem problema. Pegou o cavalo e voltou para casa. Quando ele chegou no seu palácio, entrou com seus aposentos para buscar o presente, o que ele encontra? A sua sultana
abraçada nos braços de um escravo da cozinha. Ele não teve dúvidas, pegou a sua espada, cortou o pescoço dos dois, jogou tudo aquilo no fosso, foi-se embora. E durante a viagem o coração pesava, ele não estava bem. Mas ele chegou finalmente, encontrou seu irmão Xaquiará, foi uma alegria encontrar seu irmão tantos anos. Os irmãos tinham mudado, as coisas tinham mudado. E ele chegou e eles começaram a conversar e ele esqueceu um pouco daquilo. E foram falando de outras coisas, só que os dias foram passando e o coração pesava. Ele perdeu a fome, perdeu o apetite, ele começou a ficar assim muito pálido, não achava muita graça em nada. Sabe, existe uma certa questão de... O próprio Adab diz que você não deve ser uma pessoa assim, curiosa de ficar querendo tirar na base do saca-rolha informação do outro, se o outro não quer te dar informação nenhuma. Isso significa cortesia. Shahriar não queria ficar perguntando demais por que ele estava assim, mas ele pensou, ele está com saudade da sua sultana, com certeza é isso. Vou organizar uma caçada, porque vocês adoram caçadas, levo toda a corte, dessa forma ele vai melhorar muito. Assim foi feito. Só que, quando chegou o dia de sair para a caçada, o Shezanã disse, olha, meu irmão, eu prefiro ficar aqui sozinho, estou precisando de ficar um pouco recolhido, mas eu agradeço que você leve a minha corte para essa caçada, isso vai distraí-los, vai ser muito bom, mas eu prefiro ficar aqui e tal, Shahriar. Não quis contrariar o irmão. Acontece que era costume, e assim era o palácio de Shahriar, tinha o palácio de Shahriar, e aqui tinha o palácio que recebia hóspedes com suas cortes. E entre o palácio de Shahriar e o palácio que recebia os hóspedes, tinha um grande jardim com fontes ali no meio e árvores de frutas e flores de todos os perfumes. Assim era. Shezanã se colocou assim num lugar que era uma espécie de um balcão, uma varanda que dava para o jardim, e tinha uma treliça, e ficou por trás da treliça observando o jardim. Era lindo, eram pássaros de todas as melodias, pássaros canolos, coloridos, as flores eram lindas, tudo era lindo naquele jardim. Mas ele estava muito triste, uma pessoa triste demais, não consegue ver nada. Ele só conseguia ficar ali. Quando de repente ele ouviu um barulho, era a porta, o grande portão que abria do palácio de Shahriar para o jardim. E de repente, quando ele viu, passou ali a sultana na frente, atrás dela 20 damas de companhia. Foram entrando pelo jardim. Quando chegaram bem na frente da fonte, bem ali onde Shahriar, de sua janela, Shezanã via de sua treliça aquela fonte, a sultana chegou ali e ela gritou, Massud! E quando ela gritou Massud, pulou do muro de fora um homem cor de ébano, forte, vigoroso. Ela começou a tirar suas roupas, ele ajudou. E as 20 damas de companhia começaram a tirar suas roupas, e aí todo mundo viu que na verdade não se tratava, porque Shezanã viu que na realidade não se tratava de 20 damas de companhia. Eram na realidade 10 damas de companhia e 10 eunucos que nada tinham de eunucos. E aí começou uma orgia refinada. E Shezanã foi ouvindo aquilo e Massud já pegou a sultana no jeito. Shezanã ficou impressionado porque ele não imaginava tanta criatividade possível no ato. Fazia-se de tudo. De pé, de costa, de frente, de lado, de cima, embaixo, todas as possibilidades. Ele ficou impressionado com aquilo. A partir daquele dia ele começou a melhorar. No final da tarde, o cortejo voltou para o palácio, fechou-se a porta e dia após dia Shezanã foi melhorando, o apetite voltou, começou a comer, ficou corado. Quando volta todo mundo da caçada, Shahriar encontrou seu irmão muito melhor e disse, meu irmão, eu te vejo muito melhor.
melhor, você está curado com a apetite, sua expressão mudou. Eu quero que você me conte por que você estava tão infeliz. Shahrazad então contou tudo que tinha acontecido com a sua sultana. O que ele tinha feito. Quando ele terminou de contar, Shahryar ficou roxo e disse: meu irmão, eu vou te dizer, você fez o certo. Eu vou te dizer mais, minha sultana, é uma mulher acima de qualquer suspeita. Eu, no seu lugar, teria feito pior. Mas agora eu quero que você me conte o que te fez melhorar tanto assim. Você sabe que numa situação como essa, se você vê alguém pior que você melhora bastante. Era o que tinha acontecido com Shahrazad. Mas ele não queria falar, porque tem coisas que a gente não fala. Mas Shahryar começou a insistir. Sabe, o irmão mais velho tem poder sobre os mais jovens. Teve uma hora que, Shahrazad não teve como não falar. E falou. Quando ele falou, Shahryar disse assim: isso não. Porque você passou por tudo isso, não quer dizer que agora você vai começar a ver isso na vida de todo mundo. Shahrazad disse: meu irmão, se você quer confirmar o que acontece debaixo de suas barbas quando você não está aqui, faça uma nova caçada, organize uma nova caçada e fique aqui escondido comigo para ver o que acontece no seu palácio quando você não está. E assim foi feito. Shahryar organizou uma nova caçada, mas na hora de ele avisou para o seu vizir lá que conduzisse a caçada, a caravana, e ele se escondeu com Shahrazad no palácio dos hóspedes. Mal a poeira tinha começado a baixar na curva da estrada que o portão se abriu. E lá passou a sultana na frente, 20 damas de companhia atrás, porque vocês já sabem que não eram 20 damas. E quando ela chegou bem ali na fonte, ela gritou: Masud! Dessa vez ele nem pulou o muro, ele já estava em cima de uma árvore dentro do jardim. Quando ele desceu, ele já desceu pronto para a função. E eles estavam mais inspirados. Shahrazad teve um segundo dia de aula. E assim foi a tarde toda. Quando isso acabou, Shahryar estava transtornado. Ele disse: meu irmão, nós não temos condição de governar sobre nossos povos se a gente não é capaz de saber o que está passando debaixo das nossas barbas. Isso é desleal. Nós temos que nos vestir com roupas comuns, sairmos pelo mundo e deixarmos nossos reinos. Shahrazad estava com a cabeça um pouco mais no lugar e falou assim: eu concordo com você, meu irmão, mas se encontrarmos alguém que seja mais infeliz do que nós voltamos e reinamos sobre nossos povos. Shahryar, que achava que isso seria impossível, disse: tá bom. Ele foi lá no seu palácio, Shahryar, e fez pior do que tinha feito Shahrazad. Matou não só a sua sultana, pôs todo mundo em fila, a sultana e as 20 damas de companhia, que não eram 20 damas de companhia, mas eram 10 eunucos, que de eunuco nada tinha, e 10 damas de companhia, e com a sua espada afiada, resolveu esse problema, pegou seu cavalo, juntou Shahrazad e saiu pelo mundo. Masud? Pois muito bem. Viajaram muito. Chegaram à beira de uma praia. Em silêncio, porque quando você está assim numa situação, você fica mergulhado nos seus problemas, na sua profunda infelicidade. Não tem assunto. Sem assunto. Chegaram à beira da praia, tinha uma árvore muito frondosa. Eles colocaram os cavalos para comer, para pastar na relva, sentaram debaixo daquela árvore, tinha um tronco largo, recostaram, e
ficaram olhando o mar. E de repente a água do mar começou como se estivesse fervendo. Dali saiu um demônio, um efrite, carregando uma gaiola. Quando eles viram aquele efrite, o efrite era um demônio, aquele demônio imenso. Eles não tinham onde se esconder. Aquilo ali era um descampado, só tinha aquela árvore, não tinha para onde correr. Eles subiram naquela árvore e se esconderam entre as folhagens daquela árvore. Porque se o demônio os pegasse ali, ó, coisa boa não ia acontecer. Pois muito bem, o demônio veio caminhando com aquela gaiola enorme, tipo uma gaiola, e quando chegou bem debaixo daquela árvore, ele colocou ali, pegou um cambão de chaves, abriu 7 cadeados, abriu a porta, tirou de lá uma jovem linda, linda. Ela se assentou, recostou no tronco da árvore, e aquele demônio, ele deitou na relva, colocou a cabeça no colo da jovem, daí a pouco ele roncava a plenos pulmões. E a jovem, ela olhava para o mar, ela olhava de um lado, olhava para o outro, num tédio impressionante. De repente ela olhou para o alto. E quando ela olhou para cima, ela viu os dois ali. Ela disse: desçam aqui agora e venham me possuir. Se vocês não vierem agora, eu vou acordar o demônio e eu vou dizer a ele que vocês estão tentando me seduzir. Ele vai quebrar seus ossos, vai fazê-los farinha. Não tinha o que fazer. Eles desceram. Aí ela tirou a cabeça do demônio do seu colo, delicadamente, colocou na relva para que ele não acordasse, se afastou com os dois, lugar um pouco mais distante ali, e quando ela chegou lá, ela estava pronta. E os dois começaram: você primeiro, meu irmão, não, por favor, não, isso, não. Ela disse: se vocês não resolverem nesse minuto, eu vou lá e acordo o demônio. Então, eles resolveram uma lei que procede nesse lugar, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Primeiro Shahriar, depois Shazanã, fizeram o serviço que eles tinham que fazer, que era o esperado que fosse feito. E quando terminaram, ela disse: me deem seus anéis. Eles deram o anel para ela. Ela então tirou de um bolsinho da saia, assim, um bolsinho assim. Ela tirou um saquinho e espalhou assim na frente. Ela tinha 98 anéis. E ela disse: eu precisava de mais 2 para fazer 100, para fazer um colar com 100. E ela contou para eles a seguinte história: no dia que eu ia me casar com um príncipe a quem eu muito amo, esse demônio invadiu meus aposentos, me sequestrou e me levou com ele para o fundo do mar e me prendeu no palácio, no fundo do mar. E ele morre de ciúmes de mim. Então, de tempos em tempos, ele me tira de lá e me traz para tomar um pouco de ar fresco. Afinal, eu sou uma criatura daqui, eu sou uma criatura de lá. Isso não é um problema, tá? Nas 1000 noites, se você ficar em cima e embaixo, não tem problema nenhum. E de vez em quando ele me tira e me traz aqui nesse lugar. Eu tenho uma sorte, toda vez, esse lugar que não passa ninguém, que é um lugar ermo, mas toda vez que ele me traz aqui, aparece alguém passando. Um forasteiro, um viajante, eu me entrego a ele, ele me dá o anel dele. Assim eu me vingo dele, desse demônio. Pois muito bem, ela voltou, os dois pegaram seu cavalo, se afastaram dali. Shahriar disse: meu irmão, o problema não é nosso. Se a mulher é capaz de trair o próprio demônio debaixo das barbas dele, o problema não somos nós. É a natureza das mulheres que é ruim. Então é justo que a gente volte e continue a reinar sobre os nossos povos. É justo. E voltaram. Bom, Shazanã foi para sua terra, reinar no seu lugar, e Shahriar foi reinar nos seus domínios. Muito bem, os dias foram passando e de repente Shahriar viu que ele não conseguia ficar sem mulher. Era um problema, ele não conseguia ficar sem mulher. Mas as mulheres são traitoras.
a natureza delas é uma natureza infiel, ruim, viciada. Como é que ele ia fazer? Ele então instituiu uma lei draconiana, uma lei sanguinária. Cada noite ele casava com uma jovem, virgem, e na manhã seguinte ele mandava cortar o pescoço dessa jovem. Por que ele fazia isso? Porque ele acreditava que se a mulher vivesse, um dia que fosse, ela ia trair. E para não ser traído de novo, ele fazia isso. Tem muito mais coisas que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Por enquanto, ficamos por aqui. Vou contar para vocês mais coisas de Shahryar que ainda não contei. Pois muito bem, assim começou a acontecer. Dia assim, todo dia, o vizir tinha que levar uma nova jovem para o Shahryar. Primeiro foram as filhas dos nobres, depois as filhas dos generais, as filhas dos tenentes, dos comerciantes. Agora já estava no povo simples no reino, porque as moças estavam acabando naquele reino. E um dia, o vizir chegou em casa, ele estava com o coração pesado, ele tinha duas filhas, Sherazade e Dinarzade. Ele estava angustiado, ele estava mal. Ele então contou para Sherazade, né, tudo isso porque ele era encarregado não só de levar as moças para casarem com Shahryar, mas de entregá-las para o carrasco no dia seguinte. E isso estava deixando ele muito mal. Ele contou isso para Sherazade, Sherazade disse, amanhã quem se casa com ele sou eu. Cala a boca. Cala esta boca. Não me cala. Ele então contou para Sherazade uma história, que eu não vou contar para vocês, não vai dar tempo, depois vocês podem ler no livro, mostrando para ela que ela não podia fazer aquilo. E ele disse, eu vou ter que te tratar assim como o mercador tratou a sua esposa. Ela disse, eu posso te contar muitas outras histórias para te convencer, meu pai, de que eu vou me casar com o sultão amanhã. Bom, o pai sabia que com Sherazade tinha muito jeito. Ele então foi até o palácio, porque ela disse, se você não for lá dizer a ele que eu vou me casar com ele, eu vou lá dizer que você está me escondendo dele, que é o seu pescoço que será cortado. Bom, ele não tinha outra escolha, disse, só peço a Deus que não seja dura demais a hora de te levar para te entregar para o carrasco. Pois muito bem, ele chegou lá e chegou lá no trono do Shahryar e disse, amanhã que se casa com você, minha filha, Sherazade. Ah, tem uma filha? E por que você quer trazer ela para se casar comigo? Você sabe o que vai acontecer com ela. Não é porque é sua filha que será poupada. E ele disse, ela que quer. Ela quer, mas ela sabe o que vai acontecer com ela? Sabe. O que ela quer? Ela disse que é uma honra ser sua esposa, ainda que seja por uma noite só. O sultão disse, então traga. No dia seguinte foi Sherazade, linda. Teve a festa. Justiça seja feita, uma festa de casamento ele sempre dava para as moças. Acabou a festa. O casal então se retirou para a alcova, para os aposentos nupciais. E quando lá chegaram, e Shahryar começou a arrancar as roupas de Sherazade, afoito, ela começou a chorar. E ele disse, não, você sabia o que tinha vindo fazer aqui. Está chorando por quê? Porque eu tenho uma irmã a quem eu muito amo. E eu gostaria tanto que o rei, homem tão justo, generoso e de boas maneiras, me concedesse a graça de ter ao meu lado a minha irmã nessa última noite que eu passo em vida. Ai, as mulheres. Tá bem, para tudo. Chamou lá os seus servidores, mandou que fossem buscar a Dinarzade, que já estava pronta, esperando ser buscada.
Dinarzade chegou e fizeram para ela uma cama aos pés da cama do casal, os aposentos do casal, para que ela ali passasse a noite, a última noite que Sherazade passaria. Enfim, aqui eu interrompo a nossa história. Então, o que nós vamos ver que vai acontecer aqui? Nós vamos ver que vai acontecer, na realidade, um duelo entre Sherazade e Shahryar, mas não entre Sherazade e Shahryar. É um duelo entre luz e trevas, ignorância e sabedoria, espírito e rudeza. Esse duelo vai acontecer durante todo esse tempo que ela vai estar com ele, vai começar ali, e vamos saber quem são esses dois duelantes que vão entrar nessa arena de duelo agora, né? De um lado nós temos Shahryar. Shahryar tem a palavra de poder. Ele pode matar, ele pode invadir, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o sultão, ele é o rei, ele pode tudo. Sherazade só tem uma coisa: o poder da palavra. Não de qualquer palavra, é a palavra feminina. Shahryar, que homem é esse? É esse homem que foi traído. Mas quem é esse homem que foi traído? Primeiro, ele foi traído por alguém de um nível inferior ao seu. Ele foi traído por um escravo. Além de ser traído pela mulher, que é a pessoa mais próxima dele, debaixo das barbas dele, ele também não sabia de nada do que estava acontecendo. Então, era um total cego naquela situação. Outra coisa, esse homem, né? Ele não podia imaginar que, sobretudo, a mulher pudesse trair dessa maneira com alguém de um nível tão inferior ao dele. Outra coisa, ele era alguém que não tinha desenvolvido a capacidade do pensamento, a faculdade do pensamento. Então, ele generalizava tudo a partir da sua própria experiência. Como ele foi traído, ele então chegou à conclusão de que o problema era das mulheres, e já que eram as mulheres, o problema não era dele, e ele generalizou para todas as outras mulheres uma situação que era dele. Isso acontece com os espíritos simplórios e que não sabem usar o pensamento, a razão. Então, ele, na medida em que ele generaliza, ele então acha que todas as mulheres são assim, e a única forma dele resolver a situação é se ele mata as mulheres. O que acontece quando ele mata as mulheres? Ele mata as mulheres porque ele acredita que elas vão traí-lo. Se ficar um dia vivas, elas vão traí-lo, mas mais do que isso. Na realidade, ele acha que matar essas mulheres faz com que a vida dele tome novamente uma certa normalidade. Porque o que tira a normalidade da vida dele é a presença de alguém que está o tempo inteiro ameaçando. O que o Shahryar não compreende é que é contra a própria mulher que o habita, esse lado feminino que habita a todos nós, a todas nós, a todos nós, assim como o lado masculino que habita a todos, a todas e a todos nós. Esse lado dele, que na realidade é aquele que o Jung vai chamar da ânima, ele não conhece esse lado. Então, é esse lado que ele também projeta nas mulheres e teme conhecer. É essa sombra que ele não quer conhecer. Então, matar as mulheres é deixar o mundo de uma forma que ele conhece e que sabe lidar com ele. Então, ele mata as mulheres todas as noites. Sherazade sabia disso? Sabia. Ela sabia que ela estava se colocando em risco? Ela sabia. Mas ela resolve que ela vai se colocar em risco. E por que ela vai fazer isso? Então, nós temos aqui Shahryar. Então, ele é rude, ele é grosseiro, ele é ignorante, ele não sabe usar a capacidade do pensamento, ele é cruel, ele é sanguinário, do amor ele não entende nada, ele
é um ignorante da história do seu povo e do seu reino, ele não conhece a história dos seus antepassados. Então, esse é Shahrazad. Quem é esse outro lado que vai entrar no duelo? É Sherazade. Quem é Sherazade? Primeiro, ela é culta e bela. Sherazade leu todos os livros que tinham nessa época que ela pudesse ler. Ela conhecia medicina, jurisprudência, religiões, ela conhecia a saga dos povos antigos, dos heróis antigos, a história dos povos, a história dos reis. Ela era uma exímia contadora de histórias, ela tinha uma memória fantástica. Ela tinha o refinamento de quem aperfeiçoa e pule o seu próprio espírito. Ela era uma mulher de espírito claro. Então, ela tinha um conhecimento, mas ela tinha um conhecimento das coisas, mas ela nunca tinha colocado à prova todo o seu conhecimento. E ela achava que nenhum conhecimento é realmente válido se ele não for colocado à prova, e colocado à prova, ele prove que ele vale a pena. Então, esse conhecimento que ela tinha não poderia ser valorizado nem por ela própria se ela não o colocasse à prova na prática. E então, o primeiro motivo que ela vai entrar nessa canoa furada é para colocar o seu conhecimento à prova. A segunda coisa, ela quer resgatar, se ela puder, se ela resistir mais de uma noite, ela quer colocar à prova a dignidade das mulheres. Ela quer salvar a dignidade das mulheres diante do califado e diante do mundo. E a terceira coisa, ela quer salvar a humanidade. Porque se esse homem mata todas as mulheres, a humanidade acaba. Então, isso é também para salvar a humanidade. Então, vejam essas três coisas para quem é contador de histórias. Por que essa mulher vai? Ela vai para salvar a humanidade. Da mesma forma que os contadores de histórias, hoje sejam eles homens, mulheres ou mais for, eles têm uma importância grande, né, nessa questão dos resgates, da dignidade e de tudo mais. Pois é nessa história que chega a Sherazade. O que ela vai fazer quando ela chega? Primeira coisa, ela sabe que ela precisa começar de uma forma que todas as mulheres que tiveram na cama desse homem antes dela, muitas foram tão lindas quanto ela. Era essa a questão, então. Todas morreram. Todas viveram com esse homem sob dois tempos. O tempo da noite, que tinha, era o amor e a vida, e o tempo e o dia, a morte e o silêncio. Porque elas passavam com ele a noite, que era o amor e a vida, e na manhã seguinte, assim que amanhecia o dia, elas eram levadas para o carrasco, era a morte e o silêncio, porque a morte acaba com a palavra. Sherazade vai cindir o tempo, no meio ela vai introduzir a aurora entre o dia, entre a noite e o dia. E na aurora é a palavra e o conto. Ela vai introduzir a palavra e o conto entre a noite e o dia. Como ela vai fazer isso? Pois muito bem. Ela tem um plano, ela tem ideias, ela tem um conhecimento. E o que ela vai pensar e que ela já vai combinar com a irmã dela? Lembram que ela vai chorar e vai pedir para a irmã chegar. Ela vai dizer o seguinte, ela vai pensar o seguinte: se esse homem for capaz de se emocionar, e se ele for capaz de abrir mão de um desejo dele em prol do desejo do outro, ele é capaz de aprender. Se ele for capaz de aprender, eu posso ensinar. Porque só uma pessoa que seja capaz de abrir mão do seu próprio desejo em prol do desejo ou da necessidade de outro, é capaz de aprender. Senão, não aprende. O que ela vai fazer é que ela vai colocar ele à prova no primeiro momento que eles vão estar juntos. Porque o desejo dele é mais que um desejo comum, é um instinto. E ela sabe que se nesse momento ele não abrir mão desse desejo dele, que é um instinto, ela tem um pescoço cortado.
Quando ela sai de casa, ela combina tudo com a Dinazade e fala: minha irmã, se alguém vier te buscar, esteja pronta e vá. Significa que eu terei uma chance de não morrer logo. Se ninguém vier te buscar, eu já me despeço de você. Amanhã não estarei mais aqui. Então ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe em que terreno ela está pisando. Ela tem as armas para entrar nesse duelo. Ela acredita nisso. Pois muito bem, quando esse homem chora, vocês estão lembrando que ela, quando ele começa a tirar as roupas dela, ela chora, né? É o momento em que ela vai testar se ele é capaz de se emocionar com o outro e se ele é capaz de abrir mão do desejo dele em prol do desejo dela. E ele vai fazer isso. Ele vai parar tudo e vai mandar buscar a irmã. Primeiro round, ela ganha o primeiro round. Segundo round. Esse homem tem que ser curioso. Porque se ele não for curioso, ela não tem como colocar à prova o conhecimento dela. Não tem. Ela sabe milhões de histórias. Ela tem uma memória maravilhosa. Mas se ele não for curioso, não vai resolver de nada. Qual é a função da irmã? A função da irmã é pedir o relato. Porque é importante que alguém deseje o relato. Você não enfia um conto goela abaixo da pessoa se a pessoa não está disposta a escutar coisa nenhuma. A função da irmã ali é pedir o conto. Então, quando a irmã vê que os embates amorosos silenciaram, o sultão já está satisfeito, já fez o que queria fazer, mal e porcamente, porque disso ele nada entendia, ela que vai ensinar para ele ao longo dessas noites todas. A irmã, então, vendo que o silêncio já se fez ali, ela vai dizer: oh, minha irmã, se você pudesse pela última vez me contar uma daquelas suas deliciosas histórias. E ela diz: se o rei, ou então justo, generoso, de boas maneiras, me autorizar, eu terei alegria em te contar uma história. Ele já está satisfeito, coisa de menino, a última noite que ela passa em dia, por que não? Você pode contar. E ela começa a contar a primeira história. E essa primeira história, deixa eu ver o horário aqui, só não coloco o horário aqui com vocês. Vai dar tempo, né, gente? São 7, 5, não sei quanto. 1001 noites. 1001 horas, né? Ela vai contar a primeira história. A primeira história é o seguinte: é a história do mercador. Ele estava já voltando para sua casa, depois de ter feito o que ele já tinha feito, tá, como mercador, vendido, comprado e tal. Ele estava voltando para casa e, de repente, pelo caminho, né, ele comia tâmaras e jogava para trás um caroço. De repente, na frente dele aparece um demônio e fala com ele assim: escolha a sua morte. Por quê? Eu não te fiz nada. Você matou meu filho. Como eu matei seu filho? Nem conheço seu filho. Você jogou um caroço, bateu na testa do meu filho e matou meu filho. Portanto, escolha a sua morte. Um caroço de tâmara, eu nem vi seu filho. Escolha a sua morte. O mercador viu que, bom, com um demônio é impossível argumentar. Ele então disse: olha, eu quero fazer um trato com você, se você permitir. Eu tenho uma viúva que eu cuido das coisas dela, eu preciso ir até a minha terra, entregar para essa viúva aquilo que pertence a ela, que eu fiquei responsável, e também preciso resolver o problema dos meus filhos, que vão ficar órfãos, da minha mulher, que vai ficar viúva. Então, eu faço um trato com você, eu vou lá, resolvo tudo, e daqui a um ano eu venho aqui nesse lugar, você me encontra aqui, e aí você tem a minha alma. O demônio falou: tá bom, então vá. Esse homem foi, resolveu tudo que ele tinha para resolver, e daí a um ano ele voltou naquele lugar, porque naquele tempo os homens ainda tinham palavras. E lá, chegando nesse mesmo lugar, que era um oásis, ele chegou e ficou ali muito triste, esperando, né, que o demônio chegasse para levar a alma dele. Chegou um velho, né, trazendo ali consigo o bicho vai variar de coisa para coisa. No meu caso, chegou uma gazela, puxando uma gazela. O velho chegou puxando uma gazela e
viu aquele jovem ali, um homem jovem ainda, disse, meu jovem, o que você faz aqui? Esse lugar é cheio de demônios, vá-se embora daqui. E aí ele contou para o velho o que ele estava fazendo ali. O velho falou, eu não saio daqui enquanto eu não ver como é que essa história vai acabar. Mal o velho falou isso, chegou outro, puxando 2 cães. E aí quando chegou ele falou a mesma coisa para ele. Não, jovem, não fique aqui, esse lugar é habitado por demônios, só se embora daqui. Ele contou para ele o que tinha acontecido, por que ele estava ali, e o velho disse para ele, mas eu não vou sair daqui enquanto não ver como é que essa história vai acabar. E aí veio o terceiro velho, foi chegando, puxando uma égua com ele, e disse, meu jovem, o que você está fazendo aqui? Esse lugar é habitado por demônios, vá-se embora daqui. E ele contou para ele a história, ele disse, não sai daqui, enquanto eu não ver com essa história. E concede 1/3 da vida desse homem. Se me agradar, eu concedo. E o primeiro velho contou a sua história. Assim que ele acabou de contar a história, vocês vão ver no livro depois, ele perguntou para o demônio, agradou a minha história a você? Agradou demais. Então me concede 1/3 da vida desse homem, concedido. Mal ele acabou de falar, o segundo velho interviu e disse assim, porque o outro tinha falado uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que ele começou a história dele dizendo assim, vocês estão vendo aqui essa gazela? Não é uma gazela, é a minha mulher. E aí é que ele vai começar a contar a história. É o segundo, está com os 2 cachorros, ele fala pro demônio, estão vendo aqui esses 2 cachorros? Não são cachorros. Eles são meus irmãos. Ele então vai contar a história. E quando ele termina, ele vai perguntar para o demônio, minha história foi do seu agrado? Me agradou demais. Me concede 1/3 da vida desse homem? Concedido. O terceiro velho então disse, vocês estão vendo aqui essa mula? Na verdade é uma mula, vocês estão vendo aqui essa mula? Acha que isso é uma mula? É minha mulher. Se eu contar para o príncipe dos demônios, das trevas, a história disso aqui, e essa história agradar, me concede 1/3 da vida desse homem, concedo. Ele então contou a seguinte história. Eu saí para fazer negócios, sou um mercador, e voltei para casa antes da hora do dia que eu tinha marcado que voltaria. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei nos meus aposentos, encontrei minha mulher abraçada nos braços de outro. E quando ela me viu, ela ficou tão irritada, porque eu cheguei e voltei para casa antes da hora marcada, que ela era uma feiticeira, ela me jogou uma água, ela falou umas palavras encantatórias e ela me transformou num cão. E ela me mandou para fora de casa aos pontapés. Acontece que quando eu cheguei na rua, entre os cães não me reconheciam como um deles. Então, eles roubavam minha comida, eles me batiam, eles me expulsavam. Então, entre os cães eu não tinha lugar. Só que entre os homens também eu não tinha lugar, porque eles não me reconheciam como um deles. Eu comecei a ficar cada dia mais magro, mais faminto, eu não tinha onde ir. Até que um dia eu passei na porta de um açougue, e o açougueiro, ele caiu de pesar por mim, de me ver naquela situação. Ele então expulsou os outros cães e começou a me dar mochiba todo dia. Eu ia e começava a comer a mochiba que ele me dava. E ele me protegia. Um dia, quando ele foi embora para a casa dele, eu o segui até a casa dele. Quando ele entrou dentro de casa, eu entrei atrás dele e a filha dele estava ali. E falou assim, papai, como você traz um homem para dentro de casa se eu nem estou com meu véu fundido? A gente fala que ela conversava com a essência dele. Ela falava diretamente com a essência dele. À medida que o tempo ia passando, ele começou a querer corresponder àquilo que ela via nele, que ele ainda não via. E aos poucos ele começou a reconhecer. É quando ele começa a pedir a ela que o instrua,
Tem momentos que ele fala assim, você pode me contar umas fábulas que me falem sobre a amizade verdadeira? Ele começa a pedir, tem um momento que ela vai contar uma história mais engraçada, ele fala, Sherazade, você me desculpe, mas hoje o meu coração está tendente a um conto mais que me faça refletir melhor sobre as coisas. Então é muito lindo esse processo que vai acontecendo, dessa transformação que ele vai passando por ela, paulatinamente, até que eles chegam na 11ª noite, né? Na 11ª noite, ela já está muito mais confiante, né? Até essa noite, sempre ele nunca tinha dito que não ia cortar o pescoço dela, sempre tinha essa sombra, né? Na 11ª noite, ela pede a Dinarzade que traga os 3 filhos. A essa altura, ela já tem 3 filhos, porque ela teve gêmeos, teve um primeiro filho, depois ela teve gêmeos. Ele não sabia nem que ela tinha ficado grávida, tão distraído que ele era. E aí, quando estava na hora de ganhar as crianças, ela pedia a ele para dar para ela alguns dias para ela se repousar de um mal-estar. E ele então concedia isso para ela, ela ia, tinha os filhos, e depois ela voltava e agradecia a ele por ter permitido que ela repousasse de um mal-estar. Então ele não sabia dos filhos, ela então manda trazer os filhos na 11ª noite e fala para ele, são seus filhos, e né, conta a história, ele fica emocionadíssimo, né, de ver que ele tem 3 filhos, e ela diz, eu queria pedir que você poupasse a minha vida, porque ninguém melhor que a mãe para educar os seus próprios filhos. E ele diz para ela, Sherazade, eu não poderia viver nem mais um dia sem a sua imagem nos meus olhos, sem a voz nos meus ouvidos. E ele já está completamente apaixonado, ele é um rei justo, é um filósofo, é um poeta, ele é aquilo que pode se chamar de um homem com H maiúsculo. E então, assim, terminam as 1000 noites, ele chama os escribas da corte e manda que escrevam em letras de ouro todas as histórias que ela contou a ele e que o curaram de sua própria loucura.